Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam indo bem aí com os estudos. Eu sei que a coisa tá numa correria, né? Mas vamos para nossa aula da semana, que é a aula 7, tá? Essa semana nós vamos estar falando um pouquinho, iniciando os estudos sobre o conto contemporâneo, tá? Apesar da gente falar em conto contemporâneo, é importante a gente entender o seguinte, que o conto contemporâneo, ele começou lá no comecinho do século XX, a gente já considera os contos contemporâneos, tá? A gente tem grandes autores aí de contos, um deles é o Machado de Assis, que é um autor que eu gosto bastante, mas hoje a gente vai estudar um texto do Dalton Trevisan, que é um autor que está com 94 anos, está vivo ainda, né? E na década de 50, 60, ele começou a escrever muitos textos, fazendo muitas críticas. Ele é um autor curitibano, ele faz muitas críticas à sociedade curitibana, né, ao jeito de viver das pessoas e tudo mais, tá? Esse texto que a gente vai ler chama-se Uma Vela para Dario. O Dario é um personagem que estava passando pela rua, né, um senhor. De repente ele passa mal, pela descrição que a gente tem no texto, provavelmente ele teve um infarto, cai no chão e as pessoas que estão passando pela rua, os passantes, começam a se aproveitar dessa situação. Começam a roubar as coisas daquela pessoa caída no chão lá, né? Não se preocupam muito em pedir ajuda ou chamar alguém, mas sim em roubar as coisas daquela pessoa que não se sabe se está viva ou morta ali, caída no chão, tá? Eu vou ler o texto para vocês, que é um texto curto, é mais fácil da gente poder entender e poder conversar. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega. Senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dario abre a boca, move os lábios. Não se ouve resposta. O senhor gordo, de branco, diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario rouqueja feio, como se desse um arroto, né? Bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés. Não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada. Soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dario, conduzido de volta, é recostado à parede. Não tem os sapatos nem um alfinete de pérola na gravata. Quando informa da farmácia na outra rua, não carregam Dario além da esquina. A farmácia, no fim do quarteirão, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto, sem que façam um gesto para espantá-las. Ocupado o café pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dario em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. O terceiro sugere que lhe examinem os papéis retirados, com vários objetos de seus bolsos. E alinhados sobre a camisa branca, ficam sabendo do nome, idade e sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos, que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver. Não pode identificá-lo. Os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. Rabecão é um carro de funerária, tá? Que antigamente era chamado de rabecão porque era um carro grandão preto, né? Tá? Hoje se usa ambulâncias, essas coisas assim. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. O Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava, estivesse no fim. Agora, os que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito.
Não consegue fechar o olho nem a boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de couro e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dario, à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se as primeiras gotas da chuva que volta a cair. Então, esse texto, quando a gente vê os detalhes, né, com que o Dalton Trevisan descreve toda essa situação, e quando a gente cria aquela imagem na nossa cabeça, que é o que eu sempre falo para vocês quando a gente está lendo, tentar imaginar essa ação acontecendo, é algo bastante chocante e cruel, né? Porque você vê uma pessoa que provavelmente estava morta, né? Pela descrição aqui, morreu, teve um infarto, morreu, ficou caído lá na calçada. As pessoas foram roubando todos os seus pertences sem nem se importar em quem era aquela pessoa. E a maneira com que o Dalton Trevisan vai colocando essa descrição é bastante chocante, né? Então é bem isso que a gente vai estudar agora aqui nesse texto, que é as sequências narrativas, tá? A gente já estudou lá os elementos da narrativa, né, que são aquelas características dos objetos que compõem o texto. Aí a gente estudou os momentos da narrativa, que são as sequências de ação, os acontecimentos, como é que eles são descritos. E agora a gente vai estudar as sequências textuais, que é a forma com que o autor vai usar, que linguagem que ele vai utilizar para construir a estrutura do seu texto, tá? Nós temos 4 sequências textuais. A primeira delas é a sequência narrativa, tá? Na sequência narrativa, o que a gente vai ter? A gente vai ter momentos em que o texto vai descrever ações, tá? Acontecimentos. Uma coisa que é bem importante a gente entender na hora de fazer a análise do texto, das sequências, é o seguinte: num mesmo parágrafo eu posso ter as 4 sequências, tá? Elas não estão separadas por partes no texto. Eu posso ter, às vezes, numa mesma linha, tá? Num mesmo acontecimento, uma sequência narrativa e uma sequência descritiva. E até posso ter uma sequência conversacional, tá? Nós temos 4 sequências: sequência narrativa, sequência descritiva, sequência conversacional e sequência argumentativa. A sequência narrativa, como eu tô falando, é a primeira em que você vai ter a descrição de acontecimentos, de ações, tá? A gente tem alguns exemplos aqui no texto. Por exemplo, quando ele fala, continuando aqui, que o celular tocou bem na hora que bem na hora que eu tava gravando, a gente esquece de colocar no modo avião, dá nisso, né? Então vamos lá, a gente tava falando da sequência narrativa, tá? Então a gente precisa pensar, quando a gente fala em sequência narrativa, a gente pensa nas ações. Então a gente tem ali já no primeiro parágrafo do texto, ele fala assim: Dario vem apressado, né? Vem com pressa. Guarda-chuva no braço esquerdo, assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar e encosta-se em uma parede. Então você tem várias ações acontecendo aqui. Isso seria uma sequência narrativa. O momento em que o autor do texto, ou o narrador, né, em que ele descreve um acontecimento, tá? É importante a gente pensar no seguinte, para diferenciar a sequência narrativa da descritiva. Na descritiva, eu vou ter os detalhes, tá? Eu vou ter a descrição de características ou daquela situação ou daquela pessoa, tá? Então, aqui na sequência narrativa, eu só tenho a descrição do acontecimento. Então, Dario veio apressado, o guarda-chuva dele estava embaixo do braço esquerdo, ele dobrou a esquina, ele diminuiu o passo até parar e ele se encostou na parede. Daí, na sequência, a gente já vai ter uma sequência descritiva aqui, ó. Por ela escorrega-se, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Então, ele deu uma característica de como estava a calçada, tá? Descansa na pedra o cachimbo. Então, ele descreveu o que ele estava fazendo naquele momento em que ele estava descansando. Estão conseguindo perceber a diferença? Então, na narrativa, eu tenho só a descrição da ação. O que o personagem fez? Quando eu começo a ter características de como ele fez isso, ou de quem era esse personagem, de como ele estava vestido, né? Aí eu já começo a ter uma sequência descritiva, tá? Por exemplo, aqui, ó. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta.
Quando lhe tiram os sapatos, Dario rouqueja feio. Bolhas de espuma surgem no canto da boca. Aqui você vai ter uma sequência descritiva, que você vai estar observando os detalhes daquela situação. Como que o Dario estava, com que roupa que ele estava, quando ele deu aquele arroto, né, como se fosse um vômito voltando ali, e daí aquela espuma que veio na boca, são os detalhes, são as características daquela situação. Sequência narrativa, só ação. Sequência descritiva, os detalhes daquela ação, tá? Aí nós temos a próxima sequência, que é a sequência conversacional, que é simplesmente as falas em discurso direto ou discurso indireto. Para quem ainda não sabe ou não lembra o que é o discurso indireto e indireto, é algo que a gente estuda lá no 7º ano, né? Rever no 8º, vocês já devem ter estudado, mas vamos relembrar. O discurso direto é quando eu tenho as falas com travessão ou com aspas, quer dizer, a fala diretamente do personagem. O discurso indireto eu tenho a explicação do que o personagem falou. Então a gente tem alguns exemplos aqui no texto, tá? Lá no meio do texto tem a mulher, a mulher fala assim: a última boca repete, ele morreu, ele morreu. Isso é uma fala com uso de travessão, discurso direto. Então uma sequência conversacional, tá? Aí nós temos um outro momento em que o narrador explica o que o personagem falou, que daí é um discurso indireto, que é a explicação do que a pessoa falou, tá? O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada. Então, o senhor falou que o Dario estava na calçada, ficou repetindo várias vezes que o Dario estava na calçada, mas não está escrito isso com um travessão, mas a gente sabe que a pessoa falou isso. Então, novamente, vou falar sobre a importância de imaginar a situação. Para entender o que está acontecendo, tenta imaginar a situação, tá? Eu estou observando uma pessoa ali passando na rua, um senhor gordo, e aí ele fala: o Dario tá na calçada, o Dario sentou-se na calçada, o Dario sentou-se na calçada. Ele repetiu isso várias vezes, mas aqui no texto o narrador explicou essa fala, tá? Ela não tá com uso de travessão. Aí eu tenho o discurso indireto, tá? E o discurso direto é quando eu tiver outra versão ou as aspas que mostra a fala do personagem diretamente, tá? Não é o narrador explicando. E a última sequência que a gente vai ter é a sequência argumentativa, que são os momentos em que o narrador vai fazer a gente refletir, tá? É que a intenção do narrador é que a gente reflita sobre aquela situação. E a gente tem uma sequência argumentativa que faz a gente pensar sobre tudo aquilo que aconteceu com o Dario e sobre quem são essas pessoas, né, que se aproveitaram dele e como o ser humano, ele é cruel, ele é aproveitador, né? E ele pode ser egoísta em alguns momentos da vida da gente ou de qualquer um, numa situação aí em que ela tem a chance e a oportunidade de se aproveitar, como ela realmente vai lá e se aproveita, né? Enquanto a maldade do ser humano, o lado ruim do ser humano, é disso aqui que o Dalton Trevisan está falando nesse trecho, que é a sequência argumentativa, que é o momento da reflexão, tá? Um senhor piedoso dobra o paletó que Dario para lhe apoiar a cabeça. O paletó de Dario para apoiar a cabeça. Então você tem um momento em que ele está descrevendo uma pessoa, é a opinião dele, que é uma pessoa piedosa, uma pessoa cuidadosa, que se preocupou em dobrar o paletó e recostar sobre a cabeça do Dario, mesmo percebendo que ele já estava morto, né? Cruza as mãos no peito, né? Não consegue fechar o olho nem a boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Então você imaginar uma cena dessa, né? E aí, no momento aqui em que você teve todos aqueles aproveitadores, e de repente você vê alguém piedoso, pessoas bondosas, que se preocupam com aquele ser humano morto ali, em quem é esse ser humano ali, né? Em que ele tem um nome, tem uma família, provavelmente, e tudo mais, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, né, cada uma das sequências. Então vamos relembrar: sequência narrativa, descrição das ações; sequência descritiva, os detalhes dessas ações ou características desse personagem, tá, de como ele está se vestindo, de quem ele era; sequência conversacional, o momento em que eu vou ter as falas, que podem ser em discurso direto ou discurso indireto; e a sequência argumentativa, em que eu vou ter um momento de reflexão, em que o autor, o narrador,
descreve aquela situação para que eu pare para pensar, olhe como são essas pessoas, olhe o que está acontecendo, compare isso com a sua vida. Esse é o momento de reflexão que daí é a sequência argumentativa, tá? Todas essas sequências vão estar no slide, vai estar tudo explicado lá com os exemplos, que daí vocês podem buscar no texto esses exemplos que eu citei aqui também, para ficar mais fácil. Então assistam ao vídeo, tá? Com a explicação bonitinha. Leiam lá os slides, se tiverem alguma dúvida, entre em contato pelo Classroom ou pelo WhatsApp, tá ok? Até a próxima.